tema da palestra da noite de hoje, mediunidade, caminho para ser feliz, utilizando como base para essa conversa que a gente vai ter, o livro dos médiuns, no capítulo 14. Kardec vai falar dos médiuns audientes. São aqueles que escutam os espíritos falarem. E ele pode escutar tanto como uma coisa interna, dentro da mente, tipo, como se fosse quase um pensamento que vinha assim, uma coisa que chega assim, pensamento que chega, você não sabe, rapaz, será que é meu esse pensamento? Será que não é? Será que é uma coisa da minha cabeça? Ou pode escutar como se fosse alguém falando mesmo. Não escutar assim, escutar mesmo alguém falando. Vou dar um exemplo. Cida estava confinada no BBB, sem nenhuma notícia externa, e ouve a voz de sua irmã, no mesmo instante em que ela acaba de morrer. É muito interessante. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? Nesse momento ela escuta a voz de sua irmã. Aonde? Sem entender, ela se levanta querendo saber a origem da voz e meio que perturbada de onde veio o som. Nesse momento a sua amiga perceber a Cida desnorteada e diz que quem a chamou foi ela. Quem tá chamando? É na casa? Ah, Vem cá. é você que tá chamando? É. Ai, que susto. Ainda bem Na que você sequência, essa amiga diz para um rapaz que acha que Cida não está muito bem. Tava onde? Tava embaixo das coisas do Fabrício, lá das roupas sujas dele. Eu acho que a Cida não tá muito bem, não. O rapaz pergunta por quê. E ela diz que estava lavando roupa, de repente Cida levantou perguntando quem tá me chamando. E a amiga diz para o rapaz que, vendo Cida perturbada, foi nessa hora que a chamou como uma forma de acalmar Cida. Mas na verdade não foi ela quem estava chamando. Depois foi confirmado que esse fenômeno ocorreu no mesmo instante da morte de sua irmã. Por quê? Eu tava aqui lavando roupa, né? Aí de repente ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Aí ficou nisso, quem tá me chamando, quem tá me chamando. Aí eu chamei. Cida. Ela, oi. Ai, que bom. É você que tava me chamando? Eu era? Eu não era? Depois do ocorrido, a produção achou por bem revelar que sua irmã havia falecido. Ela morreu. Ela faleceu? Vem cá, dá um abraço. Tava preparada. Chora, fica bem. Faz bem. A presença da espiritualidade, ela não está muito relacionada à crença espírita. A presença do mundo espiritual em nós está muito mais relacionada à disposição, à disponibilidade que a gente tem de servir ao mundo espiritual. Não adianta você ser espírita e você se negar a servir à espiritualidade, porque ela não vai poder fazer nada. Porque a mediunidade não é assim, eu quero ser médium, eu tenho uma escolinha que eu vou fazer 2 anos para aprender a ser médium. Não é bem assim. O médium, ele já vem com uma organização do perispírito pronta para ele servir de intermediário. Claro que você pode desenvolver, mas você não vai desenvolver aquilo que você tem 0. Você vai desenvolver aquilo que você já tem alguma preparação, e essa preparação ela vem do mundo espiritual. Kardec vai falar também dos médiuns falantes. O médium falante ou médium psicofônico. O espírito vai se apropria do aparelho fonador do médium. Está de repente em casa. Eu era muito jovem na época. Esse que alguém me liga e diz: olha, fulaninho está falando estranho aqui em casa. Eu acho que uma coisa entrou dentro dele. Uma coisa tomou conta dele.
Uma coisa entrou nele. Uma coisa possuiu ele. Incorporou ele. Sendo que o espírito não entra dentro do corpo de ninguém. O espírito se aproxima. O nosso perispírito se expande. Toca. Perispírito a perispírito. O espírito pode estar, por exemplo, vamos botar esse jarro aqui. E de repente, o perispírito do médium com o do espírito se encontrarem. O perispírito se expande, se encontra. Ele usa o aparelho fonador e o médium fala, e o espírito fala. E às vezes pode ser uma voz de mulher, sendo o médium homem, ou vice-versa, e fala, e às vezes a voz é tão idêntica ao do espírito, que se você não estiver vendo, você acha que quem está falando é a pessoa. E a orientação que a gente tem é o seguinte: chegou uma pessoa no atendimento na casa espírita, muito aflito, muito perturbado, muito desesperado, querendo uma resposta para determinado problema. E você nem está vendo, nem está sentindo. Você não pode mentir. O que é que você vai fazer então para essa pessoa? Você vai deixar ela voltar assim do mesmo jeito que veio? Não. Você abre o Evangelho, faz uma leitura do Evangelho. Por quê? Porque a quase totalidade dos problemas que a gente tem existe na nossa vida porque a gente se afasta do Evangelho. O Evangelho pede para a gente amar. Amar as pessoas como se fosse a nós mesmos. Se a gente consegue mal amar aquelas pessoas que convivem conosco, no seio da família, aqueles amigos mais íntimos, que na hora que precisa da gente, muitas vezes a gente dá as costas para eles. Se a gente não consegue ter coleguismo com as pessoas, como é que a gente vai poder ser feliz? O médium não é ninguém especial. O médium não é um missionário. A mediunidade é uma capacidade que vai te dar um sexto sentido, um sentido a mais. E a doutrina espírita, muito mais do que ensinar comunicação de espíritos desencarnados com nós encarnados, ela nos ensina acerca da caridade. Mas não somente a caridade está distribuindo coisas. A caridade de olhar para os nossos semelhantes com amor, com verdade, um olhar como nós gostaríamos de ser olhados. Então, meu tempo acabou. Queria agradecer imensamente a todos vocês, a paciência, estar no feriado aqui. Agradecer a Deus, a Jesus, ao amparo da espiritualidade. Desejando a vocês votos de muita paz.